Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lilian Rosa, eu sou a presidente da Academia Ribeirão Pretana de Educação e estou aqui hoje, né, em nome dos acadêmicos e acadêmicas, apresentando o primeiro Educafé, evento online organizado pela nossa Academia Ribeirão Pretana de Educação e que será aberto nessa nossa edição do Educafé pelo queridíssimo psicólogo, educador Guilherme Davoli, com o tema Desafios da Educação Pós-Pandemia. Eu quero agradecer a presença de todos e de todas, agradecer aqui a presença do Luiz Carlos Moreno, que vai fazer a mediação aqui hoje da palestra do nosso querido Guilherme, e gostaria de passar a palavra para Filomena Elaine Paiva Solini. Filomena, que foi eleita na nossa última reunião ordinária como a nova presidente da Academia Ribeirão Pretana de Educação, com posse programada para o dia 8 de novembro. Elaine, se você me permite, já vou aqui indicar Odete Nainora, Odete Chieserini, Nainora Freitas, Márcia Figueiredo, que compõe a diretoria, e eu mesma, que vou assessorar aqui, Elaine, como vice-presidente da academia. Elaine, com você a palavra. Muito obrigada, Lilian. Agradeço a todos a indicação do meu nome, agradeço também a eleição e posso dizer que estou ciente da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade, e destaco também a alegria de ter a Lilian como vice, né? Para que possamos formar essa dupla, essa parceria, né? A Lilian que vem desse período de experiência, né? Dessas vivências todas como presidente da ARE. Temos no nosso grupo a Odete, a querida Odete, a Nainora também colaborando, e contamos também com aqueles, né, que desde sempre conduziram a academia, como o professor Luiz Carlos Moreno, o nosso idealizador, quem pensou, formulou nessa academia, quem eu aproveito e agradeço imensamente, o Antônio Carlos Tórtoro, o querido Tórtoro. É a primeira vez, estou aprendendo, tá? Estou aprendendo tudo, a Lília está me orientando, quero te agradecer também, Lília, pelas orientações e a todos vocês. Muito obrigada. Estou às ordens. Elaine, somos nós que agradecemos sua disponibilidade imensa. Eu gostaria de só, me peço perdão pela quebra do protocolo, mas para lembrar que o Educafé, essa primeira edição do Educafé, é em correalização aí com a Academia Ribeirão Pretana de Letras, uma academia super parceira nossa de todos os eventos, então eu agradeço também os acadêmicos da ARL, meu muito obrigada, né, Elaine? Vamos consolidando cada vez mais essa parceria com a ARL. O nosso muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Luiz Carlos Moreno, que é o nosso mediador de hoje, do Educafé. Boa tarde a todos, novamente. É um privilégio participar da academia, como sempre, e hoje se acresce o privilégio de mediar o bate-papo com um grande amigo, que é o Guilherme Davoli, né? Bom, a Lívia já fez apresentações, basta lembrar que o Guilherme é psicólogo, consultor educacional e empresarial, escritor e palestrante. Bom, das inúmeras sugestões, né, que transitam no universo aqui da academia, então nós conversamos bastante sobre a criação desse fórum, que é o Educafé. Mas, bem já observado pelo Guilherme, em função do horário, a gente pode pensar em mudar o nome. Poucas pessoas tomam café depois das 18 horas, né? A gente pode pensar num vinho, pode pensar num chopp, algo mais apropriado para o horário. Tá bom? Ok? Então, vamos adiante.
me foi atribuído o papel de mediador. Eu não quero interromper muito a fala do Guilherme, porque é sempre bem concatenada, é muito provocativa e, ao mesmo tempo, elucidativa, né? Então, só quero dizer o seguinte, fazer, ao mesmo tempo, um questionamento e provocação, né? Filosofia. O Heráclito, em 540 a.C., deixou para a gente o legado do tudo flui, foi traduzido pelos latinos posteriormente como tudo muda, né? E parece que nós não incorporamos bem essa questão da mudança, estamos meio assustados com isso. Homenagem à minha amiga Odete, a ciência, né, com o Carl Linnaeus, lá em 1707, 1778, que foi o período de vida dele, ele deixou uma assertiva fundamental também, que parece que esquecida, que a natureza não avança a passos largos. E, no entanto, por que nós estamos aqui nesse café agora, né? É porque nós somos submetidos, repentinamente, a uma mudança numa velocidade brutal, certo? E isso deixou a gente meio que atônito, né? E, finalmente, vem o Jenner, lá no século XVIII, né, que sistematizou já, era uma invenção dos indianos, dos chineses, mas com a cara de ciência, né, a primeira vacina contra a varíola. Portanto, só para lembrar que nós estamos no século XXI, e tem gente que ainda discute se funciona, se não funciona, se acredita ou não acredita. Bom, enfim, as pessoas têm o direito de acreditar no que elas querem acreditar. Isso é uma escolha de cada um, né? Então, com esses 3 tópicos, só para provocar a introdução ao tema de hoje. Guilherme, as pessoas apreciam a tragédia? Parece que não temos outros assuntos há 2 anos. E a segunda questão, né, para a gente encaminhar o assunto, todos nós, parece que estamos transtornados, porque o novo sempre incomoda os humanos. E agora nós estamos na transição de um modelo histórico, que a gente conhece bem, que a gente domina, estou falando principalmente nós, professores, né? E nós temos que mudar, primeiro, o nosso modelo mental, para mudar as nossas práticas e o nosso comportamento. O que é que você pode dizer para a gente? Como é que você pode nos ajudar? Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazerzão poder estar conversando com todos vocês. A maioria aí já tive a oportunidade de trabalhar junto, de estar caminhando junto em sala de professores, que é um lugar extremamente agradável, né? Mas, Moreno, quando você fala, as pessoas apreciam a tragédia, infelizmente, se não desde sempre, mas com certeza há alguns anos para cá, ou alguns séculos para cá, me parece que o ser humano precisa de tragédias para parar de acreditar que é Deus. Ele precisa da desgraça, ele precisa que a coisa escape ao seu controle, para ele poder admitir que não é ele que controla a vida, não é ele que controla os acontecimentos, os espaços, né? A gente cansa de ouvir, ainda hoje, pessoas que falam, olha, eu já tenho 40 anos de experiência, eu já tenho tantos anos de experiência, como se essa fosse uma solução para um mundo que não ficou mutante na pandemia, um mundo que vinha mutante desde sempre, mas que especialmente nos últimos 30, 35 anos, que é quando a internet de verdade entra na nossa vida, com todas as suas qualidades, né? A velocidade dessa mutação, ela passa a ser gigantesca. Um pouco antes disso, a gente já falava das questões ligadas à globalização, já não se pensava apenas em Brasil, não se pensava apenas em Ribeirão Preto, São Paulo, sim, mas alguma coisa que acontecia na Argentina, no México, na Rússia, eu acho que todo mundo lembra na economia, quando surgiu o chamado efeito Orloff, efeito tequila, né? Alguma coisa acontecia do outro lado do planeta e estourava a bolsa de valores, estourava a economia no país. Então a gente já tinha a globalização, a internet vem, e tudo isso para mostrar para o ser humano que há uma necessidade fundamental de trabalharmos as ideias diferentes, as ideias complementares, de trabalharmos as múltiplas inteligências. Depois, se der tempo, a gente passa por aí um pouquinho, no sentido de que as pessoas, a partir das suas diferenças, elas se complementando,
elas se tornam mais competentes para poder discernir e atuar diante dos problemas que a vida sempre nos trouxe. Sempre. Eu me lembro quando eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos, né? E eu ia na casa de amigos, de colegas, e essencialmente o que eu assistia na casa dos amigos era mais ou menos o que eu assistia na minha casa. As regras eram parecidas, a alimentação era parecida, o horário para dormir era parecido. Então a gente tinha semelhanças, a gente ouvia músicas muito parecidas, a gente ouvia até, recebia inclusive castigos muito parecidos. Então você tinha uma sociedade, eu estou falando dos anos 1960, né, 70, por ali, em que a diversidade era pequena. E essa diversidade pequena, ela fazia com que a gente não sofresse tanto impacto de grandes mudanças, né? Na medida em que a gente começa a não ser mais a consequência natural de uma família, e sim a consequência de um volume de estímulos cada vez muito maior, a gente já teve que aprender, no bom sentido do verbo negociar, a negociar nossa relação, a trabalhar a nossa resiliência, e isso serve para a gente, enquanto adulto, educador, mas também para crianças e adolescentes, até que chegam as tragédias, né? Então, nós tivemos, durante a pandemia, por exemplo, aquela grande explosão num porto do Líbano, que mudou radicalmente as coisas que estavam acontecendo naquele local, mas, por outro lado, despertou a necessidade daqueles que estavam bem saírem às ruas para acolher estrangeiros, inclusive, acolher pessoas de outras religiões, e lá você tem grandes conflitos religiosos, e trazer para suas casas. Então, era fundamental proteger. Nós precisamos de uma grande explosão para que todos partissem para isso. Aconteceu aquele, eu ia chamar de incidente, mas não é a palavra certa, com George Floyd nos Estados Unidos, e aquilo cria um movimento mundial a respeito de algo que sempre se discutiu, que é a questão do racismo, e ela volta como se fosse uma grande novidade, e ela não é uma novidade, né? Nós estamos falando de algo que sempre existiu. Então, o ser humano, ele infelizmente, por se considerar todo-poderoso, ele acaba muitas vezes, não digo apreciando, mas necessitando de algumas tragédias para se recolocar como um ser que não é completo só por existir, mas um ser que pode se complementar pela existência dos outros. E acho que agora, quando a gente começa a pensar, além de final da pandemia, que eu espero que venha algum dia, mas especialmente o retorno aos espaços escolares, o que é muito diferente de retorno às aulas, o retorno às escolas, né? É um retorno ao espaço. Agora, como é que vai ser essa escola? Como é que vai acontecer esse 2022, 2023? É algo que nós vamos aprender. A gente vai aprender a pensar a fobia social de crianças, a fobia social de adultos, tá? E tudo isso pesa muito. Moreno, você pode achar estranho o que eu vou falar, mas eu brinco às vezes, né? E às vezes eu não sei se isso é brincadeira ou não, que o Brasil é o único país do mundo em que a gente faz competição de desgraça, né? Uma pessoa chega e fala, gente, eu estou devendo no banco, não sei o quê. O outro já vira e fala, e eu então? E ele quer mostrar que ele deve mais que o primeiro. Um vira e fala, eu passei mal esses dias, fiquei internado 2 dias. O outro vira e fala, não, e eu então uma vez passei quase 10 dias internado. Parece que quanto mais desgraça você mostra, mais status você tem. E isso é absurdamente perigoso, porque observa, você fazer sucesso com a tua desgraça, ou você fazer sucesso com o teu chamado sucesso, dos dois lados você é arrogante. Dos dois lados você está querendo ser melhor que alguém. E quando o ser humano ele entra no processo de arrogância, ele essencialmente ele elimina Deus da história. Quer ser melhor até no pior, né, Guilherme? Sim, né? A melhor coisa do mundo é saber que a minha dor é pior e que os outros tenham dó de mim e cuidem de mim. Olha que interessante esse texto que eu ia usar lá no final da nossa conversa, mas já que você começou por aí, a gente vai. Um texto bem bacana do poeta português José Almada Negreiros, né? Olha que legal, quando ele vira para a gente e fala assim, quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa,
Só faltava salvar a humanidade. Então, o que é fundamental é pensarmos nesse detalhe. Zé Almada fala, cara, a gente sabe o que fazer. A gente sabe que para resolver os problemas, a gente precisa se comunicar, trocar ideias. A gente precisa essencialmente ser humano. E a humanidade, ela está colocada em muitos aspectos, inclusive numa pesquisa bastante interessante de Margaret Mead, quando ela, lá na década de 1950, procura compreender as características dos indígenas, das tribos primitivas do planeta, né? E no meio dessa viagem pelas tribos, ela descobre, num livro chamado Sexo e Temperamento, que existem 11 características que qualquer lugar do mundo uma tribo primitiva tem. E a hora que nós vamos ver, não os 11, mas pelo menos 2, a gente descobre que o ser humano é fundamentalmente coletivo, o que quer dizer, o ser humano não anda em grupo porque isso é da sociedade A, B ou C. Não, todas as tribos, e o ser humano, ele é necessariamente alguém criativo. E o que ela acaba descobrindo no meio da pesquisa é a necessidade, a importância de você entender o ser humano como criativo e coletivo. E a pandemia fez o quê? A gente ficar isolado e dependente dos outros. Quando o ser humano deixa de viver no coletivo, mas aí tem um ingrediente mais perigoso no meio, e ele simplesmente acredita que, através do celular, ele conversa com o mundo e recebe o mundo, compra por lá, né? Recebe, a comida vem por lá, ele começa a viver uma comodidade tão grande que ele deixa de ser um humano, porque ele entrou nesse processo coletivo. Agora, o que é importante? Os 2, 3 últimos anos, antes da pandemia, 17, 18, 19, eles eram anos que marcavam um crescimento absurdamente alto do suicídio de adolescentes, especialmente entre 14 e 17 anos, e de automutilação de crianças a partir de mais ou menos 8 anos e meio, 9 anos. Para vocês terem uma ideia, o crescimento de suicídio foi de 840% em 2 anos, tá? De janeiro de 2018 a janeiro de 2020. É interessante observar que no mês de fevereiro de 2020, quando alguns casos de suicídio ficaram muito conhecidos em Ribeirão, um mês antes da pandemia, naquele momento, Ribeirão Preto era, per capita, a terceira cidade com mais suicídios de jovens no Brasil. O Rio de Janeiro em primeiro, São Paulo em segundo, Ribeirão em terceiro. E a hora que você pega algumas pesquisas, não sei se dá para chamar de estudo, sobre quais seriam as causas, né? Óbvio que tinha lá alguém que se suicidou por problemas familiares, por questão de saúde, havia algumas situações isoladas, mas a grande vertente, pessoas que se sentiam solitárias. Solidão não veio com o isolamento social da pandemia. A solidão estava tomando conta dos professores. Eu vou falar de professores porque nós estamos falando de educação, mas eu poderia falar dos médicos, engenheiros e de outras carreiras. A solidão vinha tomando tão conta que uma das coisas mais comuns que a gente encontrava ali no final de 2019 era a cena de você ir a um restaurante, a um bar, e ver todo mundo sentado numa mesa, cada um olhando para o seu celular e as pessoas não conversando entre si. Era você ver em alguns restaurantes daqui da cidade que tinham o chamado espaço kids para criança, sem criança, porque as crianças não estavam brincando, elas estavam na mesa com seus pais. Só que elas estavam fisicamente na mesa com seus pais, porque elas também estavam ou no celular ou no tablet se comunicando com o mundo externo, né? As crianças já não se reuniam. A solidão já estava junto da gente. Moreno, você levantou a mão? Deixa eu fazer uma colocação. Eu observei por um longo tempo também nessa esse comportamento. Saem 2 casais, vão para um restaurante, para um lanchonete, uma choperia, cada um fica lá com o seu celular. A primeira pergunta é, para que nós saímos juntos, né? Sim. A segunda questão que é pertinente a esse assunto, vale pensar no seguinte, nós tínhamos um instrumento que os pais deram para os seus filhos, não estou falando de criança, não, tá? Sim. E que alguns de nós compramos também para nós, para nosso uso, que era um instrumento de diversão.
um artefato para diversão. Uhum. Repentinamente, aquela mudança veloz, nós tivemos que transformar um artefato de diversão, que imagino que uns 90% das pessoas utilizam para diversão ou distração, como artefato, instrumento de trabalho, né? Uhum. Sim. Só para fazer mais um registro aqui, a Paula Rezende está comentando aqui no chat, a automotivação já está de volta neste retorno. Sim. Obrigado. Na verdade, Paula, a automutilação não desapareceu. Durante a pandemia, eu, como psicólogo, né, eu tenho atendido casos de automutilação no auge da pandemia. Crianças, adolescentes e alguns adultos se automutilando o tempo todo. Pode falar, Paula. Então, eu achei interessante, né, essa sua fala, e esse assunto hoje surgiu na escola, porque as crianças já estão se automutilando novamente, mas no espaço escolar. Sim. E de um modo diferente. O que antes elas se cortavam nos braços, né, nos pulsos, que era visível, agora elas estão se cortando em partes tampadas por roupas. Sim. Olha Sim. a gravidade. Isso. Obrigada. Coxa, abdômen, são regiões que eles têm procurado muito mais, né? E a maior parte meninas, mas não dá para dizer que só elas de maneira alguma. E há um detalhe, Paula, que eu acho interessante. Muita gente fala assim, essa molecada que se corta quer chamar atenção. Na verdade, são pessoas que se sentem invisíveis. Então, quando eu falo alguém quer chamar atenção, é porque se alguém sente que não tem atenção. Sente que não tem. Você pode falar, mas tem um aqui que é exibicionista, tá? Tudo bem, eu posso até considerar uma exceção. Mas imaginar que pessoas se automutilem a ponto de levar pontos, porque a maioria são riscos profundos, não necessariamente pontos. Mas nós pegamos casos que tem que levar 4, 5 pontos no abdômen, porque chega a abrir a carne. E isso tudo vem com o Instagram e o Facebook ali por volta de 2018, quando sobra uma onda. Isso coincide um pouco com aquela questão da baleia azul para crianças pequenas. Não é exatamente a mesma época, mas a ideia que começa a rolar é de que quando você se corta, você elimina a dor da alma, a dor de dentro. E quem são os procurados? Pessoas que normalmente já postavam, para a gente ver que a solidão não está ligada à Covid, né? Já postavam sobre depressão, postavam sobre ansiedade, postavam textos que outros colocavam, e eu estou falando de criança e começo da adolescência. Esses são captados, né, pelas redes de internet, da mesma forma como os menores eram captados na história da baleia azul, e a partir daí vem toda uma onda. Daí você vai falar, mas o que um adulto ganha levando uma criança a se cortar? A sensação de ter o poder. Eu nunca me esqueço, há mais ou menos 20, 22 anos atrás, quando um japonês super gênio, ele invadiu o Tesouro Americano e ele roubou $1. Desculpa, Tesouro não, Banco Central Americano. E ele rouba $1 e ninguém acha. E passado algum tempo, ele devolve $1 para o Banco Central Americano, correndo o risco de ser preso. No final, ele foi contratado pelo serviço americano para trabalhar lá dentro. Mas o que ele queria era provar que ele era capaz de invadir os Estados Unidos, sozinho, da casa dele. Imagina o prazer de algumas pessoas, que talvez a gente até conheça alguns, em falar, eu vou levar aquela pessoa a se cortar, eu vou levar aquela pessoa a se matar, eu quero possuir a pessoa, eu quero ter o poder sobre essa pessoa. E esse doente que faz isso, ele é alguém com muito conhecimento, com muita tecnologia, é alguém que com certeza tem uma inteligência bastante marcante. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, mas que também sente uma grande solidão. A gente precisa cuidar do bandido, no sentido de que ninguém nasceu bandido, no sentido de que às vezes eu preciso fazer o mal, e aí eu volto lá na questão que o Moreno colocou da gente precisar, né,
de tragédia. É muito interessante quando você fala, a gente precisa de tragédia para quê? Né? A gente precisa para parar de achar que é Deus. E alguns querem fazer a tragédia para provar que eles são mais que Deus. Pode falar, Paula. Paula e Lainora, as duas pediram. Não, eu só quero agradecer a sua fala, e assim, é realmente isso, né? Eu até coloquei aí no chat que eu coloco isso como aquela chamada síndrome do pequeno poder, não é? Então, às vezes, algumas pessoas se acham com esse pequeno poder e elas não têm noção da destruição que elas fazem na vida de outras pessoas e, às vezes, no caso até de crianças, né? Então, eu acho que é algo, assim, muito sério que a gente nunca deve parar de estudar, né? De tentar descobrir maneiras de acabar com isso, né? Com certeza, com certeza. Nainora? Guilherme, Oi. eu estava pensando numa coisa aqui que foi um relato de um aluno lá na faculdade dizendo o seguinte: olha, professor, eu estou com medo de voltar na aula presencial. Eu tenho medo de ver gente, de encostar nas pessoas, de ficar perto das pessoas. Isso tende a aumentar agora com esse retorno que nós estamos aí? Ou você acha que as coisas podem caminhar mais ou menos do mesmo jeito? E isso tende a aumentar, inclusive, o número de suicídios também, ou não? De mutilações, né? E de mutilações. Sim, eu posso te garantir que já aumentou e vai continuar aumentando, porque aquilo que nós chamamos de fobia social já era a psicopatologia que mais crescia antes da pandemia. Mas há um detalhe interessante, né? Eu lembro quando eu era pequeno que às vezes eu não queria ir na aula porque eu tinha medo de apanhar de alguém, porque a gente brigou, discutiu, né? E você fala, opa, fobia social. Não era fobia social, era uma briga e a gente tinha medo, tanto que se tivesse um amigo, uma turma por perto, ficava mais fácil. Então, não é medo das pessoas, mas olha que doido, é medo do que as pessoas pensam a meu respeito. O medo da opinião alheia. Porque no mundo dos perfeitos, esse mundo que já nos assola aí há algumas décadas, no mundo dos perfeitos, eu não ser o bonito, eu não ser o que tem o celular bacana, eu não ser aquele que o pai tem um carro melhor, eu não ser o inteligente, eu não ser o que sabe dançar, ou jogar, ou isso aqui, eu não ser alguém especial, me coloca numa condição em que a crítica do outro sempre vai ser possível. O medo do olhar do outro, o medo da crítica do outro, né? Quando a gente fala em bullying, a gente sempre trabalha com aquela questão de alguém agrediu alguém, quando na prática o bullying não é isso, né? O bullying é como eu recebo aquilo que alguém falou. Eu posso estar aqui vendo vocês e vocês me olhando e achar que alguém está me olhando de uma forma esquisita. E esse alguém não está me olhando de forma esquisita nenhuma, só está me olhando, tá? Mas se eu imaginar que alguém está me olhando de forma esquisita e eu começar a imaginar aqui, por exemplo, o que a Elaine está pensando a meu respeito, que ela fez um gesto ali que eu acho que ela falou para alguém ali do lado que não está gostando, pronto, o bullying está estabelecido e a Elaine não fez nada. Então, a fobia social, que é o medo do olhar, o medo do pensamento, o medo da crítica, ela já vinha crescendo. Com o isolamento, inclusive nós adultos, nos sentimos protegidos, né? Porque eu posso ir lá na rede social e falar mal dos outros e me escondo. Eu posso ir lá e fazer uma crítica e me escondo, mas eu não ponho a cara diante do mundo. Isso vai gerando um nível de insegurança muito maior. Então eu posso, infelizmente, te garantir que dentro dos aumentos dos quadros psicológicos em atendimento, a fobia social é disparada aquilo que mais marca hoje, né? Inclusive adultos, com uma grande tendência a aumentar. E se você quer uma ideia do que a gente faz para desmontar essa armadilha, é fundamental, pensando a sociedade toda, mas eu vou falar da escola, para a gente pensar crianças, adolescentes e faculdade. É fundamental que a gente volte lá na questão da BNCC, que, se Deus quiser, começa logo, logo, né? E observe
que nós temos dos 10 aspectos, 9 que são fundamentais para esse quadro. O que eu estou pulando é a questão do uso da tecnologia, que é evidente que eles têm que conhecer, desenvolver, trabalhar com software e não só com hardware, por aí tudo bem. Mas nós temos 4 pilares que falam que a educação tem que ser a partir da resolução de problema, de trabalho em equipe, de troca de ideia, de apoio entre eles, o professor levando problemas para que ele descubra que ele é capaz de solucionar problema e debate, tá? E 5 pilares de educação socioemocional, que nada mais é do que você aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite e responder para o outro. Começa aí, né? A hora que você retoma isso, vai. Talvez alguém fale, mas espera aí. Esse negócio de socioemocional é família. Lembra daquela história? A escola ensina e a família educa. Não. A família não tem como educar nos dias de hoje por uma questão muito simples. Eu sou educado, 10 anos de idade, no convívio com 10 anos de idade, ou com 11 ou com 12. Quando as famílias tinham 5, 7, quando era pouco, tinha 3 filhos, e ainda todo mundo brincava na rua e se via, eles eram educados em comunhão, né? E aí o adulto orientava algumas coisas. E pronto, você tinha. Quando eu paro para pensar em famílias do estado de São Paulo, que em média tem 1,1 filho por casal, né? Não dá nem 1,5 filho por casal, tá? 1,1 filho, como é que esse filho vai aprender a conviver com pessoas da idade dele? A escola é hoje o único lugar, já que os clubes morreram ou estão morrendo, já que as praças são difíceis de ter convivência, já que as igrejas, na sua maioria, só tem grandes cultos com todo mundo, os pequenos grupos são muito raros, tá? A escola é o único lugar onde gente de 7 anos convive com gente de 7 anos, gente de 10 com gente de 10, gente de 12 com gente de 12, é o único lugar onde as pessoas têm condição de brigar, porque olha que legal, se você não brigar, como é que você vai aprender a pedir desculpa? Se você não tiver um conflito, como é que você vai aprender a fazer as pazes? Se você não tiver alguém atrapalhando o teu caminho, como é que você pede licença? Né? Então, esse é um processo fundamental. A escola precisa trabalhar essa inter-relação da resolução de conflitos em prol da diminuição da fobia social, que é esse medo terrível do que será que o outro está pensando. Acho que eu estourei aqui um pouco, não sei se te respondi. Guilherme, só uma observação. A Débora está com a mão levantada ali faz um tempinho. Opa! Pode abrir o microfone, Débora. É que com a Débora, nós vamos precisar de uns 40 minutos. Certo. Entendeu? Não vai ser tão rápido assim. Boa tarde a todos. Que delícia estar aqui discutindo esse lado terapêutico da sala de aula. Esse é um lado que nunca se discute, que nunca se coloca à mesa, né, Filomena, você, Nainora, Maria de Fátima, a Lília também. Veja, essa sua abordagem de solidão me encaminha para a sozinhez. Está todo mundo sozinho na multidão. Sim. Na sala de aula, o professor está sozinho. E ele não está preparado emocionalmente para lidar com essas coisas. Eu percebi isso da minha experiência com o pessoal da medicina, tá? Muito difícil essa solidão. E é um grau de exigência que médico vai sair daí. Então, eu gosto disso que você está falando, acho que é de um valor, tá? A discussão do lado terapêutico da sala de aula, que ainda é o único lugar de diálogo. É o único lugar onde o diálogo aflora e o professor nem sempre, tá, está disposto a. Não é só com criança, não é só com pré-adolescente, é com adulto. E no adulto a coisa é mais complexa, porque é revelador. Então, as revelações de sala de aula precisam ser tratadas de outra forma, tá? Olha, você está abordando hoje uma coisa muito interessante.
é pós-pandemia? Não, é durante a pandemia. Nós estamos vivendo a pandemia faz tempo, tá? E essa linha do equilíbrio é que nós precisamos buscar. Eu, da minha parte, não vou usar meia hora, tá? Porque eu gostei da sugestão do Moreno. Ao invés de ser Educafé, pode ser Educavinho, né? Educavinho. Educavinho. Viu como é que a gente conquista adesões? Adesões. No ato. Obrigado, viu, Débora? Obrigado. Obrigada a você. E olha, penso que momentos como esse, Lília, Filomena, Nainora, Torto, todos que estão aqui participando, são fundamentais para o nosso equilíbrio. Eu gostaria de participar mais. Obrigada. Obrigado. Guilherme, só mais uma observação, Diga lá. um adendo, né? Um complemento, na verdade, à exposição da Nainora ali, né? Nós estamos falando de algumas inversões de valores. No começo, e agressão, bullying, essa coisa toda, né? No começo dessa situação, eu não consigo mais reproduzir a palavra pandemia, não aguento mais. Se eu ligar o jornal agora, a primeira, eu não falo mais boa noite, né? Fala pandemia números, tá? Então, o espirro num local público, né? Espirro é uma reação orgânica, algum tipo de alergia, algum tipo de irritação. Antigamente as pessoas desejavam saúde, era menos pior, não quer dizer que você estava mal também, né? Mas no começo da pandemia, desse momento histórico, nós vimos agressões dentro de ônibus, dentro de restaurante, vocês lembram disso? Sim. Eu fico imaginando o que a Nainora falou aí na escola, se eu espirrar ao lado de um colega ali, embora esteja a 2 metros de distância. Obrigado. Cara, fantástico colocar isso, sabe? É bem interessante quando a gente para pensar se os professores também não estão vivendo toda essa questão da fobia social, tá? Porque, lógico, qualquer profissão você passa a viver a fobia social, essa coisa da opinião do outro sempre pesa, então em todos os lugares. Mas quando a gente vai para o mundo da educação, isso é muito mais pesado, é extremamente mais tenso, porque nós estamos trabalhando com um volume de pessoas muito grande, então isso é marcante. Um outro dado que eu acho legal, no começo do ano passado, de 2020, o pessoal da Barão me chamou da reitoria para um projeto, naquele momento, em que eu estaria fazendo um trabalho com os alunos, e a gente chegou a marcar 15 eventos durante o ano, que era um projeto de acolhimento de colegas. Então, a ideia é que, por exemplo, o segundo ano de pedagogia ou o terceiro ano de medicina, na hora que eles captassem que tem alguém se isolando, tem alguém tendo condutas muito fora de um padrão, que tivessem tendências à depressão, começasse a se apresentar, você fala, mas como que eles iam captar? Não, já estava tudo montado um treinamento para que alguns colegas voluntários aprendessem, e alguns professores também. E a partir daí eles pudessem captar, e não de falar, esse aqui está com um problema, encaminha ele para algum lugar. Não, porque as pessoas não querem ser pegas, mas simplesmente de alguém chegar ao lado e poder auxiliar de alguma maneira. Uma das expressões que naquele momento a gente começava a trabalhar para poder ser feito, né, nessa coisa de um colega apoiando o outro dentro da escola, mas eu vou falar disso, olha que interessante, sobre um grupo de crianças de ensino infantil do norte e nordeste do Rio Grande do Sul, que foi um trabalho que eu fiz lá. Bom, a expressão, né, que a gente propunha é que os alunos aprendessem dentro da faculdade a chegar para o colega e no lugar de perguntar o que você tem, por que você está assim, larga a mão de ficar quieto, fala, meu querido, o que eu posso fazer por você agora? O que eu posso fazer por você? Por que essa expressão? Porque, cara, eu não quero me meter na sua vida, eu não quero saber se você brigou com a namorada, está com problema na tua família, está com um quadro mais grave. Não, eu não quero me meter na sua vida, eu só quero estar à tua disposição. Né? Nós tivemos uma reunião numa sexta-feira
e na segunda ou na terça começou a Covid, aí acabou tudo. Esse projeto a gente espera desenvolver. Mas aí no transcorrer dos trabalhos, quando a gente chega ali, já no auge da pandemia, em outubro, novembro do ano passado, o Rio Grande do Sul autorizou a volta das escolas particulares no ensino infantil, 100% de presença. E aí nós tivemos uma reunião online com professores e coordenadores de ensino infantil para pensar um pouco o que dava para fazer. E nós pensamos algumas coisas que no final os professores pegaram para eles. Eles achavam que era impossível as crianças entrarem na escola sem uma colocar a mão na outra, sem eles se abraçarem, sem eles cutucarem, querer beijar, e como é que eles iam ficar de máscara. E nós criamos uma historinha que os pais deveriam treinar para os filhos em casa, de que a máscara era do super-herói. E você é um super-herói quando você vai de máscara para proteger os outros que podem ser atacados pelo vírus, que é o grande inimigo que a gente tem, e a gente se cumprimenta de assim. Naquela época, inclusive, tinha aquela de dar um chutinho um no outro, né? Se cumprimenta porque esse é o nosso código de resistência ao grande inimigo, que é o vírus. As crianças começaram e simplesmente tudo funcionou muito bem, porque quem tem mania é velho. Quem tem mania é adulto, que quer ficar julgando. As crianças só receberam informação. Vamos salvar nossos amigos. Vamos salvar nosso vô lá em casa. Na hora que você põe o objetivo, cara, o neguinho vai lá e quer salvar. E aí eu fiz uma discussão que eu acho que é fundamental. A gente traz muito essa ideia de que carinho é abraço e beijo. E não tem a dúvida que abraço, beijo, cafuné, essas coisas é carinho. Mas o carinho de verdade, basta ver outras civilizações, né? Não estou falando de civilizações históricas, não, estou falando atuais. Existem países em que as pessoas não se beijam. Existem países em que as pessoas se cumprimentam muito formalmente e acabou, né? Carinho é tom de voz e olho no olho. Carinho é quando você vai conversar com alguém e no lugar de ficar olhando para a parede, você olha para a cara da pessoa, para o olho da pessoa. E tom de voz, você pode estar com a máscara mais grossa do mundo e não tem perigo, dá certo. O tom de voz, ele funciona. Então, se a gente ajusta o tom da voz, se a gente olha nos olhos das pessoas, se a gente orienta as pessoas para cuidarem uma das outras, elas fazem parte de um grupo, e por isso que eu destaquei os 5 pilares socioemocionais da BNCC e a importância do debate na aprendizagem, porque a gente não aprende para ser melhor que os outros, não aprende para ter sucesso na vida, até porque está cheio de gente com doutorado que não vira nada. A questão não está aí. A gente aprende para fazer alguma diferença na vida dos outros. E isso é fundamental quando você controla a ansiedade. E aí eu peço ajuda a Mateus lá na Bíblia, quando ele faz ele replica, né, uma frase de Jesus ao dizer: basta o dia o seu próprio mal, né? Basta o dia o seu próprio mal. Para de lamentar o passado e para de querer prever o futuro. O que você tem na mão hoje? E nós precisamos pensar os professores a partir daí. Como trabalhar tudo isso, né? Almir Klink, super navegador conhecido e que tem alguns materiais muito geniais, né, com relação à administração de empresas, ele faz um comentário que eu acho muito interessante. Ele fala: olha, se você quiser de verdade, né, construir um barco, construir um navio, não se preocupa em ter o melhor engenheiro, o cara que mais sabe trabalhar madeira, verniz, vela. Não precisa ter essencialmente o melhor piloto para esse navio, né? Olha que interessante quando a gente pega essa expressão do Almir Klink e coloca, só um minutinho, escapou da minha mão, tá aqui, e coloca isso dentro da escola. Para dar aula, você não tem que ter o melhor professor, o melhor porteiro, a melhor direção, a melhor faxineira, nada disso. Nessa hora de mudança para essa nova escola que a gente está navegando, você tem que lembrar que para construir um barco, você tem que levar as pessoas a desejarem o mar, tem que levar as pessoas a acreditarem num projeto. E o projeto de retorno às aulas, hoje, mas especialmente para o ano que vem, é levar todo mundo a acreditar na diferença que cada um faz
a hora que olha nos olhos, a hora que acerta o tom de voz, a hora que abre o ouvido para receber o outro, a hora que, muito especialmente dentro da sala dos professores, as pessoas bebam menos café e conversem mais. A hora que você consegue melhorar isso, você já está aplicando a BNCC dentro da equipe de trabalho, que, consequentemente, vai dar resultados dentro do trabalho que essas crianças venham a desenvolver, superando inseguranças. O Moreno, você falou que você não aguenta mais a palavra pandemia, mas desculpe eu usar novamente. A coisa mais fácil do mundo é você desenvolver uma vacina e acabar com o vírus e depois adaptar essa vacina para suas variantes, por mais que muita gente tenha morrido. A mais difícil do mundo é fazer as pessoas terem vergonha na cara, porque essa pandemia de falta de vergonha na cara, de arrogância, e das pessoas se acharem Deus, a ponto da gente ter famílias que se separam por questões políticas, da gente ter amigos que não se olham mais na cara, porque um acredita em A, o outro acredita em B. E as escolas rachadas por ideologias que vão desde a saúde até todas as outras, é a nossa falta de vergonha na cara. E, ó, ela é muito anterior a 2020, né? Não é culpa dos chineses, não. A gente já produzia esse vírus aqui fazia muito tempo. Só que a gente achava normal quando a gente vivia cercado dos amigos. E networking é você saber conviver com os que pensam diferente. Porque aprender a conviver com amigo é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver é você aprender a conviver com gente diferente. Aí a gente consegue pensar uma escola em que as pessoas vão estar caminhando num projeto que é anti-bullying, num projeto que contempla a formação de jovens, crianças, adolescentes e até os que estão na faculdade hoje, para o mercado de trabalho real. Não vamos esquecer que o mercado de trabalho já há muito tempo ele solicita pessoas que dialoguem, que sentem na mesa, que debatem, que não se colocam nem superiores nem inferiores. E as nossas faculdades, o nosso ensino médio especialmente, e mesmo o fundamental, não tem cuidado disso. Eles continuam fazendo o discurso, lógico que existem algumas exceções, mas continuam fazendo o discurso da liberdade, da troca de ideia, mas na prática a gente continua tentando descobrir quem é o melhor e quais são os piores. A meritocracia continua sendo descompensada, e eu acho que esse é um dos problemas maiores que a gente tem para esse momento. Ok? Bom, eu tenho algumas coisinhas aqui para colocar, mas eu gostaria antes de saber se alguém tem alguma colocação nesse momento. Teria? As mãozinhas descansaram? Tá ótimo. Então nós vamos cantar uma música. Posso só fazer um registro aqui, por favor? É, claro, claro. O Tórtoro postou aqui no chat: estou feliz e satisfeito por haver sugerido o assunto de hoje e sugerido o Guilherme para desenvolvê-lo. Valeu a pena. Obrigado, Toninho. Obrigado demais. Te agradeço de coração. A gente se conhece desde aquele tempo que teu cabelo era preto e minha barba também. É muito tempo esse negócio. Muito tempo. Olha, nós sempre combinamos aqui nas reuniões da academia, Elaine, que está assumindo a presidência agora, nunca falar de idade, viu? Sim, não, eu estou falando Eles estão quebrando o protocolo ali, mas não se impressione com isso, não, tá? Não. As mulheres não gostam de falar de idade, mas os homens gostam, porque daí todo mundo fala assim, não, mas nem parece que é tanto, entendeu? Aí é tranquilo, é bem legal. Maria, eu estou com 7,2, não é segredo para ninguém. Eu estou com 62. Então, aí, começou, tá vendo? Maria Conceição está sem microfone. Tá, boa tarde, boa noite, né? Já. Boa noite. Começamos à tarde, nós já estamos indo pela noite. Eu sou Conceição Lima, da ARL. Eu fui, durante a maior parte da minha vida, também educadora, professora, portanto, e educadora, e hoje também, né, sou escritora. A respeito disso que foi falado pelo Guilherme da Violi. Da Vole. Isso. Hoje eu ouvi uma coisa assim, muito interessante. Vendo aí uma entrevista com alunos do ensino fundamental, que estavam retornando aí às salas de aula, o que eu pude perceber
era assim, uma extrema alegria de estar reencontrando os amigos, né? E também diziam alguns lá que agora minhas dúvidas eu posso perguntar para a professora. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que lido com as tecnologias, a linguagem no meio digital, que é a minha área. Então, eu acredito, estou com você, Davó, no sentido de que essa frieza do ambiente escolar, esse não acolhimento, não é de hoje. Eu acho que ela é de sempre. Mesmo porque nós já tivemos aquela era de educação muito rígida, né? Que o aluno não podia piar na sala, que ele era expulso. Eu acho que houve até uma ligeira melhoria, né? No momento que o professor se propôs a dialogar. Agora, o método do diálogo não é ainda a metodologia preferida da escola. A gente vê muito a preocupação com o conteúdo, a preocupação conteudista, e muitas vezes o diálogo do professor é apenas chamar a atenção do aluno. Eu fui professor há muito tempo e eu conheço bem do assunto, já pratiquei várias dessas maldades. Bom, eu tenho uma netinha na faixa dos 12 anos que ela definitivamente não estava com saudade da escola, não, mas ela estava com muita saudade dos amigos. E eu penso assim, que esse retorno, se ele for bem trabalhado, ele pode servir assim, de uma grande motivação para a gente recuperar isso aí. As pessoas estão saudosas de se encontrarem, embora eu acredite que a tecnologia vai ocupar o espaço pedagógico mesmo, não tem como, é o tempo, é o futuro, mas não quer dizer que nós vamos eliminar o convívio. A tecnologia, no meu ponto de vista, ela não elimina o convívio. Então, as escolas continuam, principalmente aí nessa faixa de 0 a 14 anos, as escolas continuam muito importantes, porque, como você bem colocou, concordo com você, me parece o único espaço de socialização das crianças. É lá que as crianças se encontram, elas não podem ficar na rua. Como você diz, a gente tem medo hoje de ir para os parques, não é? Para a rua. A velha, eu tenho esse medo. Eu imagino até que as crianças não tenham, mas as famílias têm esse medo. Então, eu queria muito dar esse depoimento, porque me impressionou muito as crianças que gostam tanto de tecnologia, como elas estavam felizes nesses primeiros dias de retorno por causa do convívio. Eu acho que é um momento muito importante agora para a turma docente repensar isso aí. Será que vamos conseguir manter esse clima por quanto tempo? É o que eu queria dizer. Obrigada. Excelente. Conceição, deixa eu fazer um comentário, eu já chamo já Maria de Fátima. Sem dúvida nenhuma, existe uma felicidade muito nítida com crianças, com adolescentes e com alguns adultos, né? No retorno presencial às aulas, no retorno inclusive a atividade escolar, né? Você comentou que boa parte está com saudade mais dos colegas do que da escola em si, né? É que, na realidade, é um pacote, né? O pacote inclui tudo. Tanto que muitos são colegas na escola, mas não necessariamente fora dela, né? Então, a escola tem um peso muito legal. Quando eu falo dos casos mais graves, de fobias, de inseguranças apresentados, eu estou falando, sim, da exceção, só que uma exceção altamente crescente, uma exceção que vem tomando corpo, né? E vem ocupando lugares, ocupando espaço. Isso que é o preocupante, porque, graças a Deus, quando a gente pega um grupo de alunos que o entrosamento, a relação deles, e inclusive o interesse pela aprendizagem caminha muito bem, o professor está vivendo o paraíso. E esse paraíso existe, tá? Mas às vezes escapa da mão. Tem um texto da Adélia Prado, que eu gosto muito, em que ela fala que existem 3 momentos para fazer a poesia, e eu relaciono isso com a educação, com dar aula, né? Ela fala, tem a poesia da inspiração. A gente
começa a escrever e parece que as coisas vêm, é uma maravilha, o texto fica pronto. Existe um segundo, que é a poesia da transpiração, que é aquela que a gente faz, e aí a gente para e pensa, guarda na gaveta, faz de novo. E aí eu penso muito na aula da inspiração, né? Quando você vai dar aula e parece que a classe ensaiou com você, né? Aquilo parece um jogral, né? Vai todo mundo combinando e vai dando certo. Mas a grande maioria das nossas aulas não é de inspiração, não. Ela é de transpiração, né? A gente vai, a hora que acha que está tudo certo, alguém está com dúvida, dá enrosca um pouco, vai. Mas ela termina esse texto falando, mas às vezes Deus me castiga e rouba a poesia. E aí, quando eu olho para uma pedra, eu só vejo uma pedra. É a Adélia Prado falando a minha incompetência diante das dificuldades. E é nessa hora que os professores precisam estar muito unidos, porque a hora que a minha incompetência pega, aí a Débora, a Nainora tem que vir me ajudar, porque sozinho eu não vou ser capaz. Mas acredito muito, realmente acredito muito, que o retorno às aulas está gerando um grau de felicidade pelo retorno à relação com o outro. E nós precisamos levar os nossos alunos, inclusive os da faculdade, a descobrir que existe a felicidade de estar com a turma, mas existe a felicidade de você descobrir que você é melhor do que era quando, ou vai ficando melhor do que era, na medida em que você vai adquirindo conhecimento. Então, o relacionamento interpessoal, mais a questão do conhecimento, que não é para superar o outro, mas se superar o dia todo. E a resiliência para aprender a conviver com o não são absolutamente fundamentais. Acho que a gente vai longe nisso. Maria de Fátima? Diga. Isso, vou abrir o microfone. Ainda na colocação da Maria Conceição, eu penso, Guilherme, que, na verdade, as crianças, quando a gente pensa na escola básica, no ensino básico, as crianças têm muita saudade dos colegas. Eu vejo pela minha neta, tem 7 anos, mas eu não posso comparar a escola dela, porque ela foi programada, inclusive, para poder, na primeira série, ter somente 12 crianças na sala, tem monitor, tem todas as... Então, cidade pequena, eu não posso comparar. Mas a sensação de estar perto, de conversar, de aquela coisa, eu vejo que na escola básica ela existe, no ensino básico ela existe, sim. Eu já não tenho mais essa mesma convicção quando eu penso no adolescente no ensino médio. E principalmente no ensino superior. Eu acho que, doravante, está nas nossas mãos construir uma nova sala de aula. Uhum. Sim. Então, isso é o que mais me preocupa. Porque nós temos que construir uma nova forma de nos relacionar presencialmente com esses alunos. Hoje, como eu fiz hoje pela manhã, eu abro a minha câmera aqui e eu dou aula para 46 alunos que estão na minha lista de chamada e que vem 12 toda segunda. Então, eu me vejo mais amiga deles, então a gente troca alguma coisa, se ele me perguntar de boa, eu termino a aula sempre satisfeita, mando um abraço para todos, super cordial. Aquilo que eu não fui durante a minha vida presencial. Eu tive alunos que nós nos aproximamos muito mais agora, por meio desta tela, do que era antes. Hoje, eles não têm preocupação, eles não têm medo de perguntar aí no seu ouvido, pelo contrário, eles trocam ideia. Mas, de qualquer maneira, eu não sei como vai ser e eu te dou o meu exemplo. Eu não sei como vai ser o meu retorno. Minha disciplina é teórica, então você sabe, a escola vai pondo os laboratórios primeiros, as coisas, e a gente, principalmente quando já dobrou o cabo da Boa Esperança, né? Que a gente é mais velha, né? Então fica até mais fácil poder manter nesse controle remoto. Uhum. Mas isso eu tenho certeza. A sala de aula que nós tínhamos, ela não será mais a mesma. Uhum. Sim. Trazer
aquela alegria. Então, quando você usa a palavra, nós vamos retomar a sala de aula, foi aí que eu levantei a mão. Sim. Eu não acredito nessa retomada. Sim, não, mas observa que lá no começo eu falei que retomar o prédio para uma nova escola, não para aquela. Isso mesmo. Eu acredito nessa construção de uma nova sala de aula. Até porque é aquela velha historinha, né? O rio corre e você atravessa por ele uma única vez. Porque na segunda, ou a água não é a mesma, ou você não é mais o mesmo. E eu acho que essa é a nossa aprovação neste momento. É saber até onde que nós, aqui dentro, na nossa qualidade educacional, na nossa amorosidade, porque todos nós temos dentro de nós, pela profissão e pela sala de aula, independente da faixa etária. Uhum. A gente quer, o prazer nosso é ver que ele aprenda. Então, isso nós temos. Agora, de que maneira nós vamos nos reencontrar presencialmente? Eu ainda estou procurando uma maneira para eu poder entender. Desculpa, mas é a minha maneira de ver. Eu acho que nós não somos mais os mesmos que eram de 2 anos atrás. Nenhum de nós. Sim. Gente, vocês me desculpem, o papel do moderador nem sempre é o mais elegante em alguns momentos, né? As experiências, os depoimentos, as exposições de cada um são sempre enriquecedoras, são sempre bem-vindas, mas nós já esgotamos ali o tempo que nós combinamos com o Guilherme, né? E eu queria pedir, então, gentilmente, a finalização. Elaine, se quer falar alguma coisa como presidente em termos de encerramento, por favor. Serei breve, quero agradecer ao Guilherme a essa fala brilhante, né, que tocou a todos nós. Eu até algumas vezes fechei a câmera porque eu estava anotando e me movimentando muito. Sensacional, Guilherme, muito obrigada por partilhar conosco, por nos escutar. Houve também esta oportunidade para que nós falássemos. Muitíssimo obrigada. Volte sempre. Bom, eu que agradeço muito. Eu queria pedir a licença se dá tempo de eu passar 1 minuto de música. Concedido, concedido. Sabe? Porque eu acho que vale a pena ouvir a letra dessa música, ouvir a música com a letra de Vanderly. A música chama Meu Jardim, e ele fala sobre a necessidade da gente se recriar diante de um fato novo, na medida em que a gente cuida do jardim que existe dentro da gente. E aí depois eu me despeço, tá? Só um segundinho, peraí. Primeiro eu vou deixar o vídeo carregar na tela. Leva um tempinho, a hora que ele carrega eu já dou o start aqui. Pronto. Eu vou dar o start, o comecinho dele é silencioso, tá? Vamos lá. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores. É fazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha
bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho, escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho, estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Bom, acho que basicamente essa música ajuda a gente a pensar um pouco sobre como é que você enfrenta, como o Moreno falou, as adversidades que vêm, a necessidade das tragédias, né? Eu acho que é simples assim. O compositor Taiguara, numa música chamada Que as Crianças Cantem Livres, de 1976, há um trecho que ele fala que o passado abra os presentes para o futuro. Em outras palavras, quando você entende seu passado, você consegue programar o seu futuro e vive o seu presente. Eu acho que um dos maiores problemas nossos hoje é o medo que nós estamos do olhar do outro, da opinião do outro, e o medo do futuro, o medo de segunda-feira que vem, de quarta-feira que vem. E eu tenho que lembrar que eu, com a minha idade, mas também alguém com 20, também alguém com 15, já tem o passado suficiente, ou o passado que Deus quis que ele tivesse naquele momento para enfrentar uma dificuldade. As crianças, elas vão retomar os espaços, com algumas patologias que são muito anteriores à pandemia, com alguns medos e alguns lutos que vieram da própria pandemia, e as nossas equipes, né, de professores, de gestores, elas vão retomando isso, principalmente se elas retomarem o diálogo, a troca de ideias, e aí eu acho que a questão se fortalece. E agradecer muito, muito o convite de vocês. Fico à disposição para, numa outra oportunidade, a gente poder conversar um pouquinho, tá? E é muito bom rever um monte de gente conhecida e conhecer algumas pessoas novas no meu dia a dia. E um último comentário, Lilian. Aquele pessoal que invadiu a live, não fica com raiva deles, não. Aquilo, essencialmente... No passado, alguém diria que é molecagem, mas não é nada a ver, porque molecagem é uma coisa muito bacana. Aquilo é solidão. Quando a pessoa se sente só, ou ela implode e se arrebenta, ou ela explode e invade a vida de alguém. Então, quando alguém explode e invade a vida de alguém, a gente precisa orar por essas pessoas. Até mais. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Guilherme. Em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas da área, nós agradecemos imensamente. Quero aqui um destaque para Maria Conceição. Maria Conceição, obrigada pela representação da ARL. Leve aos acadêmicos da ARL o nosso abraço, o nosso carinho, tá? E a nossa parceria, certo? Aos acadêmicos da área, muito obrigada. Ao Moreno, pela disposição de sempre em estar aí mediando. E Guilherme, você é sensacional como sempre, meu querido amigo. Muito obrigada pelas palavras. Um grande abraço a todos, pessoal, e a todas uma boa semana inspirada para todos vocês depois dessas palavras do nosso amigo Guilherme.